Olá, meu nome é Marleide, estou no 7º ano de licenciatura em Ciências Biológicas e hoje vim falar sobre diáspora africana, que foi um fenômeno forçado pela migração africana pelo Brasil. Então, há 500 anos, os primeiros europeus vieram visitar o Brasil. Daí, então, criando o Estado. O Brasil, com tantas danças, tradições e futebol, a história brasileira tem um terrível passado, pois o Brasil teve maior escravidão através dos migrantes, cerca de 4 milhões de africanos. No ano de 1500, Pedro Álvares Cabral veio com a frota portuguesa rumo à Ásia, em busca de especiarias, e ao navegarem, veio um vento muito forte e trouxeram ele para o Brasil. E quando eles chegaram, avistaram muitas aves e resolveram desembarcar numa praia. Ficaram impressionados, pois eram bem maiores do que o destino que eles estavam planejando na época. E logo anunciaram a boa notícia a Lisboa, que logo partiram para Lisboa. Ao chegarem, Cabral organizou uma missa na praia e foram muito bem recepcionados pelos índios, que logo de cara confiaram neles. Os portugueses viram que não tinha tantas especiarias como na Ásia, porém cresceram os olhos sobre suas terras, na extensa plantação de aves, e viram para o Brasil. As árvores na época para o Brasil, né? E perceberam então que precisaria de muita mão de obra. E em Portugal já era comum a prática da escravidão. Porém, eram insuficientes para a mão de obra. Foi daí que começaram a escravizar os índios, marcados cruelmente em seus corpos com ferro quente, tirando deles a paz, forçando a trabalharem para eles, e muitos deles foram assassinados. E ainda assim, contraíram doenças como as europeias, como a varíola, resfriado e a varicela. Muitos deles morreram e reduzindo em 100 anos pela metade. E dessa forma eles voltaram para buscar mais escravos na África, na qual os portugueses fizeram a colonização da África, incluindo a Angola, da qual foi tirada a maior parte dos escravos. Eles eram transportados em navios, todos amontoados, 300 a 400 pessoas, de forma totalmente desumanas. Faltava ar, água, comida para sobreviverem, e muitos deles morriam no trajeto. Eram tão desumanos que os barcos muitas das vezes eram abandonados por falta de ter alguém para lavarem esses barcos. Esses escravos eram comercializados em grande quantidade nos comércios. Eles obrigavam eles a colocarem a mão sobre a cabeça, e eles colocavam a mão sobre a cabeça, ficavam correndo de um lado para o outro, gritavam para forçar o pulmão, e aí como cavalos, eram igual animais, e eram chicoteados no final. Eram tratados como animais. No final do século XVI, no momento das plantações, como as plantações aumentaram, cresceram bastante, aumentavam então a compra de mais escravos, tornando-se uma grande colônia escravagista. A grande riqueza na época era o açúcar, sendo muito valiosa na Europa, na qual recebiam enormes quantidades através de portos. Eles faziam várias funções nas casas dos seus senhores. Eles trabalhavam de 18 a 20 horas por dia. E ainda diziam que eles trabalhavam, ainda diziam que só precisavam só de 3 coisas: pão para se alimentarem, farrapos para se cobrirem e chicotes, porretes na época, para trabalharem. O Brasil se tornou o maior produtor mundial. Os escravos apanhavam constantemente com palmatórias, usados para bater na palma da mão
e não só dos seus pés. Sofreram toda a vida e eram controlados pelos seus senhores nas plantações. Não existia lei, podiam vendê-los, podiam fazer o que quisessem até matá-los. Eram amarrados em troncos, castrados e muitas das vezes assassinados. Tinham suas carnes feridas, com tantas chicoteadas, eles eram arrancadas suas carnes e ainda depois colocavam sal em seus corpos, nas feridas. Eles eram amarrados em formigueiros e eram facilmente assassinados. O tempo de vida deles era muito pouco, cerca de 6 a 7 anos, os que nasciam no Brasil. E os que nasciam no Brasil viviam até 20 anos somente. Com a morte deles, os senhores falavam que ainda o tempo que eles viviam estava bom, estava de bom tamanho, que eles davam muito lucro já para eles. Tinha muitos homens, poucas mulheres e as crianças não tinham valores para eles. As mulheres abortavam seus filhos, pois achavam que não tinha futuro para elas terem filhos. Então, quando elas engravidavam, elas abortavam as crianças, porque não tinha um meio de sobreviver, sabia que o tempo de vida delas era um pouco, então elas abortavam seus filhos. E elas não queriam aquilo para seus filhos. Em 1690, o ouro foi descoberto, né? E eles eram obrigados a escavar, peneirar e trazer mais riquezas para os seus senhores. E faziam todo o serviço na casa. As mulheres, eles faziam todo o serviço da casa. Os homens eram obrigados a carregar dejetos na cabeça e jogar nas praias. Eles defecavam, colocavam aquilo na cabeça, aquele líquido escorria pelo corpo, trazendo doença para ele, com manchas brancas no corpo, e ainda era colocado em calabouço, separado dos outros. Eles viviam doentes por conta dessas doenças, pelos dejetos. E as mulheres eram tratadas para cozinharem, para venderem comida nas ruas, e ainda elas tinham tipo uma licença em seus pescoços. E ainda era usada para a prostituição. Os portugueses solteiros e muito também como os casados usavam as índias e as escravas para os fins sexuais, pois quase não traziam mulheres do seu país, eram poucas europeias na época. E isso era muito comum. Não havia mulheres. Daí, então, ocorreu a miscigenação, né, do branco com o negro. No século XIX, nos Estados Unidos, eles evitavam contato com as pessoas, eram muito racistas, eles não tinham contato. Mas, mesmo assim, eles usavam as mulheres negras para fornicar a si mesmo com elas, porém não assumiam. Tinham relações sexuais com elas, porém não reconheciam. Já os portugueses tinham as crianças, ensinavam a língua deles na época. Alguns viravam herdeiros, mas a maioria virava escravos. A Igreja Católica sabia de tudo isso, porém fazia vista grossa. E as suas igrejas eram construídas pelos índios, né? E eram usados pelos brancos e negros convertidos, e as igrejas ficavam neutras que eles não queriam se rebelar contra a escravidão na época. E aí eles diziam para eles que o pós-vida deles seria muito glorioso, para aliviar aquela tanta tristeza que eles passavam por aquilo ali, e aí eles falavam que o pós-vida deles seria glorioso. Na África, ainda assim, mantinha suas tradições na dança. A dança para ele era um momento de esquecer um pouco
do sofrimento, da tristeza que eles passavam, de ter a liberdade arrancada deles. Os Brasil sempre traziam escravos africanos, eles estavam sempre renovando. Em muitas culturas hoje são mais vividas hoje no Brasil do que na própria África. Com o passar do tempo, os senhores começavam a sentir medo dos escravos, tinham medo de ser envenenados por eles. Diziam que que os seus rituais eram diabólicos e falavam que eles eram bruxos, pois eles sacrificavam animais, faziam as danças nos seus rituais e eles tinham medo deles. Falavam, o medo deles não foi em vão, porque eles começaram a se rebelarem, começaram a quebrar máquinas, começaram a colocar fogo nas plantações, com mais comidas, queriam mais descanso, mais comida, né? Eles queriam mais tempo para eles dançarem, para eles fazerem os seus rituais. E outros simplesmente fugiam daquilo ali, se alojando em comunidades chamadas quilombos, em florestas, morros. Em eles ficavam quase independentes com isso. Os policiais até tentavam entrar, invadindo suas comunidades, porém se escondiam em matas, eles tinham muitas habilidades. E os policiais tinham medo também de se adentrarem às matas. E com isso eles criaram muitas habilidades, né? Chamada capoeira até hoje, chamada capoeira. E eles eram proibidos de fazer essa dança e eram penalizados por eles se desobedecessem com chicotadas. Eles não podiam nem contar dessa tradição, dessas danças para ninguém. O Brasil ainda ficou mais com o tabaco, o café, o ouro, o açúcar e ainda dependiam mais de escravos. Quando ficou bem acirrada a abolição da escravatura, eles inventaram a liberdade condicional para minimizar a situação. A partir de então, com tantas fugas de escravos, forçando os senhores a abolirem a abolição para aderirem à abolição, e foi em 13 de maio de 1888, né, que a princesa Isabel fez a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Visivelmente, na época, o Brasil foi o último a aderir em abolição. E ainda hoje é visto o racismo, né? A educação ainda é bem menos favorável para o negro. A pobreza negra é bem maior do que a dos brancos. Tem muitas crianças nas ruas, né? E na pobreza a desigualdade social ainda é muito grande.